Quem aqui já coleciona ou tem pelo menos uma história em quadrinho dessas sensuais? Começou na Itália e na França. Alguém tem, não? O Super-Homem levantou a mão. Evidente. E tem muita historinha e filme até de história em quadrinho japonês erótico. Meu próximo convidado talvez tenha informações a dar a respeito disso. O criador da Nikkeipedia. Aqui, Okawa, venha pra cá. Por acaso você já viu algum desenho animado erótico japonês? Já vi. Mas não está na Nikkeipedia. Não, mas por quê? Por enquanto. Por enquanto. Tem nome? O desenho erótico de japonês tem nome? Tem algum nome especial? Assim? Não. Não, é desenho erótico. Bastante. Bastante erótico. Você já viu Super? Você já viu algum Super? Oi? Se eu já vi? Já. Desenho animado. Inclusive, e lá eles até dão uma censurada, assim. As partes mais... Não, tem uns que passam um livrão, assim. É bacana. Camila, já viu desenho animado de sacanagem? Como não. se diz aqui, nunca viu? Que sorte. Uma menina dessa, vou fazer uma pergunta quase que grosseira dessa, mas enfim, você já viu? Já. Gostou? Assim, gostei. Porque é muito bem desenhado. É muito. Qual é... você é nascido no Brasil, nascido no Japão. Conta um pouco da sua origem. Eu sou Japanese made in Brasil. Ou seja, né? O meu pai veio do Japão lá atrás e foi parar lá na Amazônia, em Parintins, você imagina. Fugiu de lá e veio para São Paulo. Fugiu de lá? Fugiu, porque, na verdade, era um grupo de estudantes que iam fazer uma colônia lá em Parintins. Veio o primeiro grupo e o segundo grupo veio meu pai. Você imagina, em 1932, o que era Parintins? Imagino. Aí, de repente, ele fugiu para cá. E, uns anos depois, ele achou que deveria casar. Escreveu uma carta para a família dizendo, olha, eu preciso de uma esposa. Só que ele escreveu, quer dizer, acho que nem foi ele que escreveu, foi amigos deles que escreveram, dizendo que ele tinha fazenda de algodão, que tinha quadra de tênis, tinha cavalo para montar, etc, etc, e tentou conquistar uma esposa. Acharam muito legal. Na mentira, mentindo, ou ele já tinha tudo isso? Aparentemente, sim, porque o sogro achou legal, todo mundo concordou, e a minha mãe já veio casada para cá. Tá? Trouxe raquete de tênis, roupa para montaria, uma série de coisas desse tipo. E quando chegou em Santos, encontrou o meu pai, que a primeira coisa que ele disse foi o seguinte, você trouxe algum? Porque eu não tenho nenhum tostão. E assim começou. Já era brasileiro, praticamente. Já estava bem climatizado. E aí foi engraçado, porque você imagina que... Para ela, nem um pouco engraçado. Eu acho que até ela... A única coisa que ela quis é o seguinte, quer dizer, ele dava aula de língua japonesa em Pompeia, nos anos 39, 38. E aí ela falou, para o interior eu não vou. Eu fico aqui em São Paulo e a gente começa a vida. E assim começaram. E o pior é que eles viveram junto até morrer, quer dizer, é uma coisa... Não, isso tem um lado de um romantismo fantástico aí. Né? Também acho. Quer dizer, uma coisa que veio sem querer, mas acaba que os dois se apaixonaram, obviamente, né? Para ficar
Senão ela ia embora. Ela diz que ela não foi embora, porque como já no registro de nascimento dela tinha já registrado, e ela tinha 3 irmãs mais novas que ela, falou, bom, assim vai atrapalhar o casamento das minhas irmãs. E por isso resolveu ficar. Então, esse espírito meio de mulher oriental daquela época, ela assim, tinha muita paciência, né? E aguentava qualquer tranco, quer dizer, aparentemente. Porque você imagina, sem dinheiro, viver aqui, sem saber falar a língua, e assim começou a vida. Agora, e como é que foi, qual foi a reação do pai dela? Ela não contou durante um monte de tempo, dizendo... Ele que não contou para... Estava tudo bem, estava tudo que ele tranquilo. era riquíssimo e tal. Foi mentindo e foi levando. Vendeu a raquete de tênis, vendeu a bota de montaria e foram levando. Não. E o seu pai fazia o quê? Trabalhava em quê? Depois ele foi ser viajante, vendendo diversas Caixeiro coisas. Viajante. Caixeiro viajante. E depois foi vender imóveis, enfim, conseguiu sobreviver. Né? Passou o período todo da guerra, os dois já passaram aqui, né, da Segunda Guerra Mundial. Todo. Eu nasci no começo da guerra, nasci em 42, quer dizer, no comecinho da guerra aqui. Mas por exemplo, teve alguma coisa de recolher os japoneses, como teve nos Estados Unidos, de recolher durante a guerra, que ficaram em verdadeiros campos de concentração? Não no sentido da crueldade, mas do isolamento total. Aconteceu isso no Brasil também? Aqui também aconteceu um pouco, mas menos em São Paulo, mais no interior, onde teve o pessoal que foi mais difícil no interior, porque eles não tinham possibilidade de viajar, eles tinham que ter visto para mudar de cidade, para uma série de coisas desse tipo. Mas, na média, aqui em São Paulo, nós não sentimos nada. Tá? Agora, como é que você manteve viva essa tradição japonesa? Como é que você aprendeu a língua? Como é que foi? Foi muito interessante, porque até entrar no curso primário, eu não falava português praticamente. Em casa, a gente só falava em japonês. E quando eu entrei no primário, a professora chamou a minha mãe e disse, olha, você, a partir de hoje, você vai falar português na sua casa. Aí ela disse o seguinte, olha, na escola o meu filho vai obedecer tudo que a senhora falar. Agora, na minha casa, mando eu. E continuou falando em língua japonesa. Isso para mim, foi muito bom. 4 anos, a minha professora de primário foi a mesma. No 4º ano, ela chegou e disse, eu quero visitar a casa da sua mãe. E foi lá e disse para ela, olha, eu aprendi com o seu filho que bilíngue não tem problema nenhum. Quer dizer, o fato de praticar uma outra língua quando criança não atrapalha nada, pelo contrário, pode até favorecer. A minha mãe, o tempo inteiro, ficava orgulhosa, falava, está vendo? Viu só o que aconteceu? E realmente eu agradeço porque hoje eu falo língua japonesa. E você escreve também? Não. Aí eu fui muito preguiçoso na escola. Quer dizer, ia para a escola, mas ficava brincando e não estudava. E aí, hoje eu me arrependo muito. Porque também é dificílimo. Aí você fez um teste vocacional? Fiz. O que você achou do resultado do teste? Pois é, eu achei que era um absurdo o resultado. Por quê? Eu fiz vestibular para engenharia porque eu queria ser engenheiro de automóveis. E eu tinha na cabeça, eu vou ser engenheiro de automóveis e ponto. Fui fazer o vestibular e não passei em física. Tirei 3,7 e não consegui passar. Aí uma amiga da minha mãe chegou e falou, olha, por que não faz um teste vocacional? Era uma bateria de 4 vezes 3 horas, uma coisa maluca. Aí o psicólogo me entregou um resultado e me mostrou. Eu falei, poxa, esse resultado não é meu. Mas como na época eu era muito tímido, eu levei para casa. Sei. E por quê? Como é que era? E lá dizia o seguinte, um rapaz tímido que ia para o baile para levar a irmã, não estava interessado em baile, mal cumprimentava as pessoas, estava lá dizendo o seguinte, olha, você serve para ser vendedor de qualquer coisa, você pode ser gerente de banco, pode ser... Falei, mas isso não sou eu. Né?
Mas, em todo caso, dizia ali, em vez de engenheiro, você deveria ser economista. Aí eu fui ser economista. Quando eu entrei na faculdade de economia, que era em 63, tinha um movimento estudantil muito vigoroso. E aí eu acabei entrando em política estudantil. E daí para frente minha vida mudou, porque de repente você tem que começar a falar em público, incitar as pessoas, uma série de coisas. Você foi preso, por acaso? Não, pelo 64? contrário. Não? Eu tive a sorte dos Estados Unidos mandarem algumas pessoas para escolherem brasileiros esquerdistas recuperáveis. Escolheram Mas você 15, foi um esquerdista recuperável, é? 15 brasileiros de Manaus, de Belém, de São Paulo, fomos 3, foram escolhidos. Isso não apareceu no teste vocacional. Não tinha aparecido. Tá vendo? E aí foi para o Estado. E aí eu fui passar 3 meses nos Estados Unidos, Los Angeles, São Francisco, Nova York e Washington. Voltei para cá e deixei de ser de esquerda. Eles fizeram uma política correta. Curso, é impressionante. A pessoa vai dar o curso lá, em 3 meses muda radicalmente a opinião política. O nome disso não seria lavagem cerebral? Provavelmente, né? É capaz. Mas quando você olha os Estados Unidos, do jeito que contava o que eram os Estados Unidos, e quando você vai lá, você chega à conclusão que aquilo é um belíssimo país. A universidade lá, os estudantes estudam muito, uma série de coisas. Claro. Então você fala, você deixa de ter todo aquele preconceito dizendo que americano faz isso, americano faz aquilo, de repente você começa a olhar o mundo de uma forma diferente. E aí, você casou, você se casou com que idade? Ixi, isso aí, ó. 97 menos 42 dá 50 e ela vai fumaça. Tá você certo? é economista e não sabe fazer esse cálculo de cabeça? Você casou com 50 e poucos? 50 e poucos anos. Aí, só acabei casando porque eu, por não ter aprendido a ler e escrever direitinho, eu procurei uma professora de língua japonesa depois de uma certa idade. E aí acabei casando com a minha professora. Que era mais moça ou mais velha que você? 20 anos mais moça. E importada, que professorinha, né? Boa. Pois é. Você tem filhos? Não, não tenho. Também era um exagero, né? Com 50 e poucos anos começar a ter filho. Por quê? Achei que não deveria. Achou que não. E ela concordou? Concordou. Era japonesa? Japonesa. Por isso, né? Japonesa. Não quero dever. Mas não é bem assim, viu, João? Como é que foi? Bem mais difícil. Até você se ajustar esse casamento entre uma japonesa importada e um japonês made in Brasil, é complicado. Mas como é que foi esse importada? Como é que foi esse namoro? Aí, de repente, um dia, passando no velório de um amigo... Velório, você convidou a moça para ir ao velório, é isso? Não, velório, é um velório muito bonito pra gente... Não, eu estava numa festa e ia levá-la para casa. Aí, no meio do caminho, eu tinha que passar no velório. Aí, passamos no velório e, quando eu estava chegando na casa dela, eu falei, puxa, o efeito do uísque já passou, tudo passou, vamos tomar alguma coisa? E aí, começou o namoro. E foi bom. Sim, isso foi depois do velório. Depois do velório. O que ela achou do velório, desse convite? Achou uma coisa romântica? Vamos ver o defunto, que é lindo. Não, o mais engraçado é que esse velório era de um amigo do meu pai. Era um senhor de bastante idade, tá certo? Então foi engraçado. Parecia que o meu pai estava falando, olha, aproveita, começa a namorar. Tá? Porque, de repente... Eu não entendi a ligação, mas foi bom. Deu certo. Foi muito bom. Vamos passar para Nikkeipedia. Certo. Por que você resolveu criar a Nikkeipedia? E nós temos aqui, vamos botar no telão, nós vamos botar o site da Nikkeipedia. Está ali na página principal. É tudo em japonês? Não está dando para eu ver direito. Não, é tudo em português. É tudo em português. Uhum.
É português? Ah, tá ali. Nikkeipedia e tal. Bom, aí, por exemplo, vamos ter umas palavras que eu queria que você explicasse para nós. Miai. Pois é. O que é miai? Miai é uma coisa interessante, que é o casamento arranjado, apresentado. Quer dizer, alguém que conhece essa família, apresenta para alguma outra que conhece a família e fala, olha... E ganha quanto? Qual é o percentual? Não ganha nada. Ah, não é uma corretagem? Não. Não. Hoje em dia tem até escritórios profissionais que fazem esse tipo de arranjo. Mas isso aí já não é da cultura japonesa, aí já é uma coisa comercial, né? Já é da cultura americana. Já chega do Made in Brasil também, né? Também do Made in Brasil. Outra palavra que é kuden. Kuden. O Koden. Então. O Super-Homem está rindo lá do... O Koden é bom. É kuden, não é tengu, entendeu? O que é o kuden? O Koden é um hábito interessante da cultura japonesa, onde quando tem alguém, tem o enterro de alguém... Opa, velório de novo. Velório novamente. E aí? Leva, dentro do envelope, coloca uma certa quantia. 50, 60 reais. Para quem? Para a família do falecido. Que é uma coisa extremamente saudável no sentido de que ajuda naquele momento difícil, quer dizer, você tem um monte de envelopes que fazem com que custeie o enterro, etc. Mas se morre, por exemplo, o dono da Mitsubishi, eles fazem a mesma coisa? Não? A mesma coisa. Dão uma graninha para a família? Dono da Sony, tá aqui. Tá. Não, provavelmente não, mas é o hábito de todo mundo e isso é uma coisa extremamente saudável. E se chama, o que é? Koden. Dojo. Dojo, o que é? É dojo. Não é? Programa Dojo. Dojo. Que é o que exatamente o dojo? Dojo é onde você pratica esportes como sumô. Quer dizer, aquele lugar que faz é o sumô. Não agora. Tá bom. Eu conversei com essa simpatia que está aqui, que é o Akio Ogawa, é assim que se pronuncia o seu nome? Isso mesmo. Parabéns, muito obrigado. Parabéns por essa iniciativa da Nikkeipedia. Se vocês entrarem no site, você vai ver que realmente é sensacional o nível de explicação e de cuidado com que o site foi feito. Parabéns, daqui a pouco a gente volta. Aqui